Neste episódio, arrefecimento global. Alterações climáticas. No fundo, é este o nosso tema, só que no caso que nós vamos agora aqui discutir é que elas, em vez de serem causadas por um aumento da temperatura média, aliás, que levem ao aumento da temperatura média do planeta, leva a uma diminuição da temperatura média do planeta. Ou seja, nos anos 80, em vez de falarmos em aquecimento global, estaríamos a falar em arrefecimento global. Não estaríamos preocupados com o descongelar, com o derretimento dos glaciares e dos polos, e sim, talvez, com o aumento do volume de gelo no Ártico e no Antártico. Teríamos também a situação de que os países mais amenos, que hoje em dia estão preocupados com o aumento das suas temperaturas, que serão influenciados por graus acima daqueles que estão habituados, graus de temperatura acima daqueles que estão habituados, teriam que se preparar para temperaturas mais baixas e, portanto, fazer um exercício contrário àqueles que têm vindo a fazer nos últimos anos. Relativamente ao arrefecimento global, é um bocadinho isso que tu disseste. Nós íamos ter mais gelo em vez de menos gelo, se bem que o gelo é água doce, e que um dos problemas que hoje temos é que para os polos voltarem a congelar vai ser muito mais difícil, porque a água transforma-se em água salgada, mas acho que esse era assim a principal diferença relativamente ao que temos hoje. Era mesmo que, é como aquela piada, nós tínhamos mais espaço para o urso polar. Sim, haveriam outras espécies que ficariam em causa, mas o urso polar, daquelas imagens que se vê muito, que é o urso naquele pedacinho de gelo pequenino, neste caso seria ao contrário, seria um urso confortavelmente a correr num campo gelado. Sim, eu pensei que os problemas, iriam haver também problemas que pudessem ser diferentes, pudessem ser menos graves, mas, por exemplo, íamos ter sempre o problema com as migrações das aves. Não por o sítio para onde elas costumam migrar agora está muito quente, ou elas já não se vão embora porque já não faz frio naquele sítio, mas fogem para sítios mais quentes, por se calhar estar demasiado frio. Haveria sempre uma movimentação dessas populações. Eu penso, por exemplo, nas cegonhas, cá. Há muitas delas, elas sempre fizeram as migrações e há muitas delas que passam agora o ano inteiro em Portugal. Se calhar neste cenário elas deixariam de cá vir no verão. Ou seja, em vez de vermos, passariam a fazer férias permanentes em África em vez de ao contrário. Exatamente, sim, ia ser muito por aí. Acho que também que neste caso o nosso metabolismo ia ter que ser um bocadinho mais elevado, porque se pensarmos o aquecimento global, não sei em quantos graus é que vai, não sei se 2, 3, 4, não tenho as estimativas, são cada vez mais feias. Mas neste momento, quanto é que estará? Não tenho certeza. Não tenho a certeza, mas acima de 1,5 certamente, que era aquele que inicialmente não se queria ultrapassar. Exato. Pronto, eu pensando 1,5 abaixo, se calhar não teríamos alterações tão fisiológicas como se fossem 4 graus ou 6. Ou seja, a nossa morfologia, a nossa fisiologia se calhar não se alteraria assim tanto, porque eu pensei que o nosso metabolismo para responder ao frio tinha que acelerar um bocadinho mais e tínhamos que se calhar comer mais ou estar mais parados para podermos fazer face a esse arrefecimento. Mas se calhar com 1,5 graus não... Sim, a alteração é ao nível global, ao nível do ambiente, de todo o ambiente, mas acho que cada indivíduo era capaz de não o sentir. Sim, até porque a alteração da temperatura média global depois faz-se exprimir localmente. Sim, faz muito diferença. E por isso também levantei algumas questões. Tu há bocado também falavas da água e agora falas desta questão que não sei até que ponto é que as coisas seriam tão diferentes em algum aspecto. Nós temos vindo a ver mais períodos de seca, mas também vemos muitos casos de cheia. O que as alterações climáticas fazem é alterar aquilo que é a regra face ao que nós estamos habituados. Se a temperatura decrescesse em vez de aumentar, eu acho que haveria na mesma muitas diferenças em termos de cheias e de seca. Não da mesma maneira, mas teríamos problemas associados na mesma, porque nós temos um modo de vida adaptado àquilo que tem vindo a ser os climas nos vários locais ao longo dos anos. E agora há uma alteração desses climas. Nós temos que nos habituar. Tu falavas também do gelo, que é água doce. Portanto, ele a congelar aqui, de facto, não era a água do mar que ia congelar, mas se calhar haveria mais água retida no gelo. Não sei se isso implicaria a diminuição do nível do mar, porque a água não corre para o mar. Não sei. Eu creio que isso não aconteceria exatamente por ser água salgada.
porque a água dos polos é doce, porque congelou antes do mar ser salgado. Portanto, ou seja, as alterações climáticas estando a acontecer agora, acho que o que aconteceria é que não haveria de gelo e que não que haveria um regelo. Ok. Portanto, eu creio que não havia alterações. Pronto, essa poderia ser uma vantagem de ser uma diminuição e não aumento, seria os polos ficariam sossegados. exatamente, e não havia um aumento da temperatura média, do nível médio do mar. A questão do nível médio, também me estou a lembrar, é que não tem só a ver com o gelo dos glaciares, também tem a ver com a temperatura da água, e com a maiores graus ela expande-se. Portanto, talvez por aí houvesse alguma, não tanto porque não tem o input dos glaciares e o pH da água manter-se igual e a salinidade, mas talvez por haver uma agregação, não é assim que se diz, mas as temperaturas mais baixas trazerem as moléculas de água mais próximas à larga escala. Sim. E talvez isso influenciar, ganharmos alguns quilómetros quadrados de costa. Pois é, assim, o gelo, a água, eu acho que é, se não é a única, é dos únicos elementos. Dos únicos elementos em que acontece isso, que o gelo ocupa mais espaço do que a água líquida. A água no estado sólido ocupa mais espaço líquido. Eu não sabia, nunca tinha pensado nisso. Mas é por isso é que o gelo flutua. Pois. Porque é menos denso. É menos denso, sim. E portanto, não sei até que ponto é que isso poderia acontecer nesse sentido. Nesse aspecto, não só eu falava da área de costa, mas também isto seria um dos exemplos, mas hoje em dia, com as alterações climáticas que nós verificamos, há vários países que sofrem com isso e que têm uma preocupação genuína em combater isso. Há outros que ainda que tenham uma preocupação por compreenderem aquilo que implica em outras localizações, podem vir a ganhar com as alterações climáticas. Falo nomeadamente de países, por exemplo, do norte da Europa ou do Canadá, em que o aumento de temperatura vai permitir tirar uma maior rentabilidade da agricultura, por haver menos ataque da geada, por ter mais dias de sol. E, portanto, nesta situação ao contrário, talvez nós verificássemos que alguns países, diria eu, perto dos trópicos, poderiam tirar também vantagens a níveis locais de uma diminuição da temperatura. Não só pela disponibilidade de água, que talvez passasse a estar mais disponível, mas também em termos de ter temperaturas mais amenas que permitem depois atividades económicas mais rentáveis. Sim, nós estamos aqui também a pensar um bocadinho num 1,5 graus, mas eu acho que se nós exagerarmos, nós conseguimos ver melhor as diferenças, não é? Se pensarmos nos 4 graus, se calhar também não chega para vivermos uma idade do gelo ou para vivermos uma seca extrema, mas a nível global. Sim, a nível global, claro. Mas se pensarmos em 10 ou 20 graus, se calhar aí nós começamos a notar mais diferenças, ou seja, neste momento aumentasse 20 graus a temperatura média ou se diminuíssem 20 graus a temperatura média, porque a verdade é que caminhamos para um aumento, não é? Sim. Já se pensa nestes 4 graus que eu estou a falar, 4 graus e meio, e não me parece que vá bem parar. Sim, não parece nada. Eu acho que a cada vez que se fazem estatísticas e se tenta prever a coisa, os graus aumentam. Portanto, aqui neste cenário também temos que fazer esse exercício de procurar um bocadinho mais o extremo e não tanto aquilo que seria mais confortável. Sim, exato. Porque lá está. O aumento da temperatura global do planeta, enquanto indivíduo, não a sinto. Eu, sozinho, em minha casa, não estou a falar depois em tudo o que está à minha volta, nem tudo o que chega até a mim. Sim. Mas eu sozinho não a sinto, tal como não se sentiria se descesse. No entanto, se tivéssemos menos 10 graus do que temos agora, ou menos 20 graus do que temos agora, individualmente tu sentirias de certeza. Sim, não haveria hipótese, e acho que nesse caso sim, o nosso metabolismo tinha que se adaptar. Acho que, aliás, dependeria também da velocidade a que isto ocorresse. Sim, exatamente, mas teria sempre de acelerar para mantermos uma temperatura corporal nos 36 graus, com temperaturas médias, sim, claro, na rua muito baixas. Obviamente. E de certeza, tal como acontece agora, mesmo se houvessem diferenças superiores, também se observaria um êxodo populacional. Sim, ainda por cima, se é agravado, mais forçosamente as pessoas procurariam locais mais a menos, ainda que nesse cenário fossem muito agrestes. Sim, e aliás, existiria outro tipo de
não quer dizer de seca, mas de deserto. Não é? Aliás, nós temos o deserto da Sibéria, que é deserto, como temos o deserto do Saara. Portanto, iríamos ter... Nós neste momento parece que estamos a... É difícil de viver na Antártida. Sim, exatamente. Mas neste momento parece que estamos à espera. Falamos muito na desertificação, e não falo como da desertificação do interior humana, estou a falar na desertificação de várias regiões, mesmo de vida animal e vegetal. Sim. E acho que iríamos falar da mesma forma, porque o frio também não se aguenta bem. Sim, talvez grandes florestas do norte da Europa, do Canadá, da Rússia também desaparecessem, Começassem a quebrar. precisamente por causa disso, porque as árvores também não crescem no gelo. Uma coisa que também se manteria, seriam as marchas pelo clima na mesma. Eu acho que, havendo diferenças, haveria pessoas a tentar mudar, fosse possível mudar por isso. Atualmente nós verificamos estas marchas porque estamos em querer, e há muitos estudiosos que eu tento provar que elas ocorrem devido à presença humana, ainda que haja ciclos, que nós podemos ter alguma responsabilidade e podemos tomar medidas para amenizar a coisa. Ao contrário, seria exatamente igual. Portanto, isto não se trata de ser mais quente ou mais frio. Eu fiz um pouco o exercício de tentar perceber se a temperatura... Porque é que a temperatura diminuiria? Ou seja, no cenário em que vivemos, sabemos que existe uma concentração dos gases com efeito de estufa. Aqui há uns tempos falava-se da camada do ozono, que atualmente parece que estabilizou. E pensando nisto, mas ao contrário, uma diminuição da temperatura média global teria que se justificar por uma diminuição dos gases de efeito de estufa. Portanto, a temperatura não seria tão concentrada na Terra, e talvez por termos de facto uma camada do ozono altamente espessa, que parte da temperatura não conseguisse entrar e depois não fosse retida. Não sei. Eu, nesse aspecto, eu posso também colocar a hipótese de mesmo um aumento de gases ou de partículas ao nível da atmosfera que pudessem refletir a luz solar. E, portanto, ou seja, um excesso de poluição que ficasse preso na atmosfera e formasse uma espécie de uma camada que refletisse a luz solar o suficiente para não deixar de aquecer a superfície. Exatamente. Sim, eu pensei nisso. Pensei também, não sei, de alguma forma houvesse um enfraquecimento, entre aspas, do Sol, ter uma energia menos quente, ou então a Terra começar a verificar uma órbita de afastamento da estrela. Sim, aí tiraria-nos um bocadinho a responsabilidade destas Um bocadinho um Titanic difícil de manter à tona. Sim, o que eu também pensei que pudesse ser um exercício giro é se seria mais fácil contrariar artificialmente a temperatura se ela aumentar ou se ela diminui. Ou seja, agora a temperatura aumenta. Se seria mais fácil nós arranjarmos agora a maneira de fazer com que ela volte ao que era, estabilizar ou a tentar estabilizá-la, ou se é mais fácil aquecer globalmente a Terra de forma estável. Ou seja, acompanhar o aumento da temperatura, mas sem que isso traga... Não, o que eu quero dizer é contrariar esse aumento da temperatura. Ok. Ou contrariar esta diminuição da temperatura. Porque eu creio que seria muito mais fácil não permitir que a Terra descesse a sua temperatura global. Ok, não se tratava apenas de estabelecer agora naquilo que já é previsto aumentar, mas procurar artificialmente controlar a temperatura da Terra. Ou seja, fazer, por exemplo, não sei, captura de carbono, se isso for os grandes responsáveis. Nesse caso, sim, a grandes diesels, sim. Mas sabes que já se pensa nisso, já existem grandes máquinas industriais que fazem esse teste e que tentam substituir aquilo que seria um pulmão florestal. Agora, eu acho que tem-se percebido que isso ainda não tem uma eficiência que valha a pena investir a construção. Sim, mas eu creio que, tal como falámos aqui no episódio de quando o Sol desaparecesse, sim, eu acho que aqueles métodos que falámos para podermos aquecer a Terra, acho que eram mais fáceis de usar, só porque já temos alguns que não os podemos usar assim, obviamente, mas desenvolvendo-os da forma correta, estão mais próximos do que algo que eu acho, do que ligarmos todos o ar-condicionado, por exemplo, para a temperatura da Terra baixar. Tentaríamos, num esforço final, manter a linha que temos feito, mas para encontrar uma solução. Ou seja, ainda que durante mais uns anos mantivéssemos este estilo de vida e a produção que temos, que isso
ao menos levasse a um sítio em que depois nós encontraríamos uma solução, no fundo. Creio que seria mais fácil essa solução. Pouco importa a que temperatura está o ambiente, porque estará sempre à temperatura ambiente.